É comprovadamente que todos nós temos um certo medo, um temor, cada um especificamente de algo que o incomoda. Se diz de um escritor, eu não lembro qual, que ele afirmou que o medo dele é não ter algo para ler. E quando pensamos nessa dimensão inteligente do homem e essa sede que predomina no homem pelo conhecimento, de estar sempre buscando algo novo e nutrindo o seu espírito de conhecimento, a gente fica então a identificar que todos têm uma sede de saber e buscam a solução de um problema. Ou seja, um encontro satisfatório para uma necessidade imediata. E isso predomina dentro de uma dimensão daquilo que é mensurável e dentro daquela dimensão que é mistério. O problema tem solução, o mistério só tem questionamento. Então nós temos uma sede, uma necessidade de conhecer realidades e, sob tal modo, encontrar também, dentro da dimensão do conhecimento, uma resposta para esse modo de ser do ser. Ou seja, a ontologia, a história do ser, da existência. E à medida que eu vou desenvolvendo o conhecimento, eu estou sendo satisfeito, mas contudo eu estou sempre sedento por conhecer mais realidades, porque na verdade nós somos tomados por um momento apenas na nossa existência. É o aqui e agora, é geograficamente, é espacialmente e é temporalmente também. Então predomina em nós esse aspecto da, daquilo que é próximo e daquilo também que nos vemos distante, que é o próprio conhecimento, a sede de Deus. E estar saciado, nós podemos estar saciados dentro de um espírito da ciência e como também dentro da dimensão da fé. Então, quando pensamos a fé e pensamos o conhecimento de Deus e da própria revelação de Deus e da revelação natural também, e de toda a expressividade que o universo traz para nós refletirmos, a gente começa então a sair dessa dimensão imanente, tentamos nos transcender. E conseguimos, porque nós conseguimos sair de nós mesmos e evocar. Eu posso, neste momento, fazer um exercício com a minha capacidade intelectiva de trazer para próximo de mim, talvez um zoológico, talvez um campo de golfe, talvez um estádio repleto de gente vibrando, ou até mesmo de um perigo ocorrendo de um tigre, ou quem sabe eu posso elaborar eu voando pelo espaço como um super-homem, ou se não fazendo travessias nos grandes centros por meio de teias de aranha, como se fosse o Homem-Aranha. Ou seja, parece que tudo que vemos e pensamos existe. Fazer metafísica é criar a interrogação do porquê das coisas e dos acontecimentos e por que neste mundo nós podemos pensar muito mais do que aquilo que existe, ou alguns, na sua ignorância, pensa que só é possível pensar naquilo que existe, mas podemos pensar também naquilo que não existe. Esta é a atividade própria, clara, primária do homem inteligente. Com efeito, o homem não é somente uma condição de eventos, ou de um momento circular ou linear, mas ele é algo que calcula, ele estabelece metas, ele constrói, destrói, ele tem uma potência, ele é muito mais do que a IA, ele é muito mais do que qualquer computador, ele é muito mais do que qualquer algoritmo. O homem é muito mais, o homem não é somente fantasia, mas ele é também razão e imaginação. O homem transcende. Ele é, sobretudo, razão e uma capacidade de levar e levantar suspeitas, até mesmo na própria existência de Deus, e, sobretudo, ter fé também em Deus. Colocar problemas e buscar o porquê de tudo e questionar tudo. E perguntar, será que tudo que acontece realmente aconteceu? Ou estou sendo iludido pela minha percepção? Pergunta, então, que mudam
e que não leva o homem às vezes a se contentar, por outro lado, leva o homem também a se contentar, se realizar, observar que somos sujeitados a uma grande realidade não alcançada, e por isso nós somos um ser para a morte. E a pergunta então, por que morremos? Por que nós não podemos viver, observar a vida e pensar que a existência ela é permanente e que existe uma ordem maravilhosa do universo que nos leva a questionar realmente se eu vivo e se existe a morte? Não apenas constato que numa sociedade existe um bem maior que sobrepõe a maldade. Ela sobrepõe a maldade, porém a maldade parece que transita com mais velocidade. Ou será que a possibilidade de fazer bem é muito maior e o homem, por não fazer o bem, e não transcende a si mesmo, e com isso a velocidade do mal é maior, apesar que ele é bem menor? Se compararmos o número de acerto de família, nós vamos concluir então que realmente o bem é maior. Por quê? Se pensarmos numa sociedade, se pensarmos num campo organizado, onde há os atritos, sobressaem os atritos, até mesmo as catástrofes. Mas na verdade nós temos o bem maior, nós temos a harmonia, nós temos o cosmo de uma maneira harmoniosa. Nós temos tanto uma ampla possibilidade de bondade, como também uma ampla possibilidade de maldade e corrupção. Mas tudo que descobrimos nos motiva a buscar, talvez, um remédio para essa patologia existencial, de uma penosa situação em que ficamos à deriva neste mundo. Então buscar, entender, transcender, perceber metafisicamente as coisas significa exatamente isso. Suspeitar de forma radical, tanto do início como também do fim, tanto do arquê como também do telos, de forma tanto inclusiva como exclusiva também, e tentar propor soluções e aceitar meios para que a razão possa estar satisfeita. Mas como eu creio que a ciência ela incha, mas o Espírito vivifica, como eu creio que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, como eu creio também que o homem que se aliena de Deus, ele vive um desespero maior do que aquele que aproxima-se de Deus, porque a dificuldade de ser um agnóstico ou um ateu, ela pode ser bem maior do que ser um cristão ou um crédulo. Por isso, nós precisamos estar sempre refletindo e pensando que na dimensão do mal e do bem, o bem tem maior alcance. É como os filmes de mocinhos, é como as ficções, tudo termina bem. E quando você vai para a escatologia, para o fim, o final de todas as coisas, você vai perceber, está tudo bem com Deus, está tudo bem, porque ele não falhou na sua criação. E o homem que falhou, ele conseguiu reestruturar, ele conseguiu restaurar, porque ele tem poder. Quem criou pode também transformar de maneira plena.